Eu vi um corte, mandaram o corte, obviamente eu assisti, e eu assisto muito os cortes, é uma parada que eu curto. E tem um trechinho de mais ou menos 2 minutos, onde o Felipe Moura Brasil e o Paulo Cruz, eles estão refletindo sobre conservadorismo, e em dado momento falam sobre o Cidade de Deus, a série, né, a diferença da série com o filme, que eu não vou entrar nesse mérito, que eu acho que é outra discussão, e daí falam um pouco sobre o cinema nacional, e vem uma rápida comparação com o cinema argentino. Vamos lá assistir esse corte e aí eu quero comentar um pouco em cima dele sobre um cinema que eu me debrucei por um bom tempo, que é o cinema argentino. Vamos lá. Em geral, sobretudo do artista do audiovisual e da literatura também, diga-se. Eles são meio monotemáticos, ou é ditadura, ou é favela e pobre contra rico contra pobre e tal, exatamente. Luta de classe, né? Então, por quê? Porque falta. As pessoas não conseguem sair exatamente. Da politização absoluta de tudo, porque obviamente... uma lavada do cinema argentino, que é muito mais criativo, são roteiros absolutamente desapegados de ideologia, né? Eu tô até assim... histórias sobre... Olha, só para pegar essa frase aqui, né, do Felipe Moura, são roteiros, os filmes argentinos, absolutamente desapegados de questões ideológicas, não é isso que ele fala? Desapegados de ideologia, né? Eu tô até assim... histórias sobre indivíduos, sobre dramas humanos. Vai mais falar sobre indivíduos, sobre dramas humanos, né? Então, são absolutamente, né? É o que ele fala. Você conseguir... valores universais. Adquirir profundidade de personagem, não sei lá, é um negócio que o cinema brasileiro tem. Assim, eu não tô fazendo uma avaliação geral, porque eu tenho muito preconceito, então a minha avaliação sempre vai ser ruim. Mas assim, eu tenho que confessar. As pessoas falam, não, assiste esse que é bom. Eu não quero ver. Então eu tenho um problema. É um problema, gente? É um problema meu, tá? Eu tenho problemas com o cinema nacional. Exceções, né? Exceções. A gente tá falando de um escopo limitado. Exatamente. De maneira geral, as pessoas fazem esse tipo de escolha, que é uma escolha que eles tentam encaixar uma mensagem política, né, na arte. Isso. Né? Mas toda arte política, essa é uma outra discussão. Mas no fim das contas, nós não temos uma tradição estética no Brasil de aprofundamento, de contemplação e de formação de um imaginário cultural que pudesse unificar uma visão de Brasil. Então, e o Tropa de Elite? Outro fenômeno também. É um outro fenômeno. Eu acho que tá bom. Sobre esse finalzinho, né, sobre esse Brasil não contemplativo que não consegue unificar, eu vou deixar aí para historiadores, filósofos, sociólogos e antropólogos comentarem um pouco sobre isso, porque dando só 2 centavinhos a respeito disso, eu acho que o Brasil é tão grande, né, tão complexo, como é que eu vou unificar o Nordeste e o Sudeste em termos de uma visão Brasil? É muito difícil, sob vários aspectos, mas enfim, não é minha área, eu não vou comentar muito sobre isso. Eu quero comentar sobre esse embate que foi criado aqui no imaginário entre o cinema argentino e o cinema brasileiro. Né? Dito que o cinema argentino ele não é politizado ideologicamente, né? Não parte de ideologias, parte do indivíduo, é mais intimista, tem roteiros mais diversos e tal. Essa visão do cinema argentino mais intimista, portanto melhor, eu sei de onde parte esse sentimento, porque eu já fiz parte dele, né? Quando eu entrei na faculdade de História, eu ouvi isso da boca de um professor e eu reproduzi isso por muito tempo. Felizmente eu olho pro passado hoje, me acho meio burro ao falar isso, porque partia muito de uma pessoa que não assistia muito cinema argentino, e quando os filmes chegavam, eram sempre aqueles já de topo, né? Eram sempre aqueles já bem badalados. Só que não só isso, eu ainda tava no entendimento da análise cinematográfica, achava que indivíduo e contexto eram coisas diferentes, né? Na formação do sujeito. Eu vou falar sobre isso. Então eu sei de onde vem esse sentimento. Vem talvez do mesmo sentimento de que o cinema americano é tremendamente melhor do que o cinema brasileiro, de que o cinema europeu é lento e o cinema americano é mais... Enfim, é porque chega só o suprassumo, né? Então quando você olha só o suprassumo, realmente alguns falsos positivos e alguns falsos negativos vão acontecer. Isso mudou, como eu disse, quando eu passei a mergulhar no cinema argentino de fato, para além do que raramente chegava. Comecei a ver filmes que sequer tinham legendas na época, por exemplo. E não tô usando isso aqui como elitismo, nem como pra vangloriar. É porque eu realmente precisava sair do senso comum. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Mas o que eu percebi, e nem preciso de muito para isso, é que esse sentimento vem de uma visão um tanto limitada do entendimento da Argentina também enquanto nação. A Argentina em si, né, da visão do argentino de mundo, coisa que eu não vou ter, por exemplo. Eu posso me esforçar bastante para estudar, mas dificilmente eu vou ter. A gente lê os autores e tudo, mas não consegue chegar lá. Passa um tempo lá, passa mês, 2, 3 meses lá, mas você consegue arranhar a superfície, mas não consegue entender. O fato é que eu penso que a gente conhece pouco sobre o contexto político e social histórico de lá, e também sobre como os argentinos eles processam
essas experiências, né? Tanto históricas quanto emocionais. Então, quando eles olham para a ditadura, eles, ao final da ditadura deles, têm uma vitória, porque eles condenaram, né? Não teve ali uma absolvição geral, como teve no Brasil. Então, para o Brasil, a ditadura, ela ainda não é resolvida, não foi resolvida do ponto de vista, inclusive, judicial, se você pensar bem, né? E quando tentaram resolver, aconteceu o que aconteceu. O argentino, ele olha para a ditadura, obviamente não resolvido em termos de mágoa, de dor, mas em termos judiciais foi um pouco mais resolvido, né? Então, já parte de uma grande diferença. Tem um assunto mais perto de ser fechado, enquanto que aqui o assunto ainda está mais amplo, ainda está um pouco mais aberto. O que pra gente, vindo do cinema deles, pode parecer sutil ou até subjetivo demais, para eles, pro argentino tem um peso maior. Então eles enxergam coisas com a lupa que a gente não vê. Então eles podem sim ser mais sutis em alguns assuntos, em vários assuntos eu penso. É como você, sei lá, entra na casa de um amigo, nunca conheceu direito, né? Um amigo de primeira viagem, e quando você entra na casa tem um objeto absolutamente ridículo e você diz, nossa, que objeto feio. Só que para aquele amigo é um objeto cheio de memórias, né? Cheio de significados, que você não vai conseguir enxergar à primeira vista, a não ser que mergulhe naquela realidade. Aqui no Brasil, como a gente está mais ligado na nossa própria realidade, as coisas parecem mais escancaradas, porque elas partem do contexto que a gente conhece muito bem. Só que o cinema argentino costuma fazer um outro caminho. Ele parte mais, e aí eu vou até concordar, tá? Ele parte mais do indivíduo para o contexto. E isso torna o filme sutil com relação ao que ele quer transmitir, quase que criando um cavalo de Troia ou uma piada interna que passa batido pra gente. É um filme extremamente carregado, mas na segunda, terceira, quarta, quinta camada e assim sucessivamente. Mas um exemplo bem claro disso do cinema argentino é O Segredo dos Seus Olhos. O filme chegou amplamente ao Brasil, ganhou o Oscar, e ele parece uma investigação policial, só que quando você vai ver, ele fala profundamente sobre traumas da ditadura militar. Então, esse estilo Cavalo de Troia acontece nesse filme. Você acha que tá vendo a história de um personagem, mas ao fundo tá sendo levado para discutir questões políticas de um jeito quase invisível. E muito mais invisível para quem não entende as peculiaridades daquela realidade. Isso faz com que dores, vivências daquele personagem toque você de uma maneira emocional, caso você tenha esse entendimento, e aquilo ali se introjeta. Então, muitas vezes passa despercebido pra gente por conta disso. Agora, falando sobre análise cinematográfica, você não pode parar quando você tá vendo um objeto artístico, quer que seja, tanto investigando o protagonista quanto investigando o próprio autor. Você não pode parar no indivíduo. Esse indivíduo, protagonista, enfim, essa pessoa, indivíduo, está em um contexto. Então você tem que se perguntar, que contexto é esse? O que faz esse indivíduo virar isso que eu estou vendo? Virar esse tipo de cara, ter esse arquétipo, ter esses sentimentos, ter esses pensamentos, ter esse tipo de ação, tomar essa decisão. Aí você vai para o contexto. Assim você transforma indivíduo em sujeito. Então o indivíduo é o ser que está ali dentro da sociedade, é óbvio, mas não está interagindo, não está carcomido pela sociedade, por uma sociedade. O sujeito já é o cara que está aderido àquele meio, né? Desculpa, sociólogos, porque eu simplifiquei demais isso aqui. Aí você pensa, de novo, O Segredo dos Seus Olhos, né, do Darín. Tá partindo do indivíduo, é fato. Tá descambando onde? No contexto, que é o quê? Uma dor da ditadura. Isso não é política? Isso não é uma ideologia? Aqui no Brasil, o Que Horas Ela Volta? Tá partindo da sujeita aqui, da fulana, empregada doméstica, para discutir classes sociais. Isso também é muito parecido com muita coisa que o cinema argentino faz. Aquários, mesma coisa, tá? Partindo dessa mulher que não quer sair do apartamento dela para discutir o avanço do capital, gentrificação, né? Modificação das praias, uma elitização das praias e por aí vai. Central do Brasil, qual é o contexto desses dois? Por que esse garoto precisa dessa mulher? Então, quando você responde isso, você entende o contexto e aí você começa a amplificar o filme. Falar sobre esse cinema argentino, esse suposto cinema argentino que é longe das ideologias. Vou pegar os mais famosos que vem na minha cabeça aqui. Argentina, 1985, foi indicado ao Oscar, 2022, 2023, não lembro agora. Fala sobre a condenação dos ditadores, de muitos ditadores ali, que apoiaram a ditadura, melhor dizendo, na Argentina, que termina em 1985. Um grupo pequeno de advogados novos e tal. Tem, né? Segredo dos Seus Olhos, já falei, do Campanella,
né, Campanella, do Darín também, já falei sobre. A história oficial vem contar também sobre o fim da ditadura, vem falar sobre as crianças sequestradas, as filhas de desaparecidos políticos ali, o que aconteceu. Então, é um filme que vem abordar isso, parte de um íntimo muito profundo, tá? Que é uma dor de mães e etc. tiveram seus filhos desaparecidos por conta da ditadura. Outro filme é O Caminho de San Diego, eu não sei se ele foi traduzido dessa maneira, é El Camino de San Diego, 2005, 2006, do Carlos Sorin. É a história de um homem simples que encontra um toco de madeira, a cara igual, segundo ele, tá? Eu não vi, mas muito parecido com Maradona. Aí ele decide entregar essa imagem pro seu ídolo, que tá hospitalizado nesse momento, né? Olha que história íntima e tudo mais. Quem é esse sujeito? Ele parte de uma pobreza, ele ganha um propósito através do futebol, porque as políticas não estavam dando para ele esse propósito de vida, o trabalho, etc. E ele vai lá perseguir o seu sonho. Então ele fala bastante do íntimo para extrapolar uma visão de Argentina também. Essa Argentina rural que chega muito pouco. Porque a Argentina que chega para o brasileiro é Buenos Aires. E olha lá. Vamos pro Brasil. Estômago, 2007. História de um homem que ascende socialmente através da culinária. Eu posso parar aí e dizer que não tem nada de política nesse filme. Mas tem, porque fala sobre hierarquia social, relações muito complexas de poder entre classes, sobre, mais tarde, né, sobre o sistema prisional. O segundo filme fala sobre isso, inclusive. O Som ao Redor é um filme sobre a vida cotidiana em um bairro de classe média no Recife. Pronto, acabou. É íntimo, tem coisa mais íntima que isso. Mas aí ele vai falar, a partir das interações dos personagens, sobre as tensões históricas e sociais ligadas à violência naquele local, naquele contexto. Surgiu o tema violência ali. Tô saindo do Rio de Janeiro, tô em Recife, hein? Pouca gente fala, né? Bye Bye Brasil, do Carlos Diegues. Um grupo de artistas itinerantes refletindo sobre as mudanças culturais e sociais causadas pela modernização, industrialização do Brasil, quer que seja. Eu posso parar no grupo de artistas itinerantes ali. Terra em Transe, do Glauber Rocha. Eu consigo parar na história de um poeta, acho que jornalista também, né? É um poeta, enfim, um poeta e suas angústias pessoais. Eu não preciso nem falar das instabilidades políticas que estão ali no pano de fundo. Só que eu não vou transformar esse indivíduo, é o Paulo Martins. Eu não vou transformar o Paulo em sujeito. É isso que eu quero defender. Se eu tornar simplista a visão, se eu não meter o contexto e eu não entender o contexto, vai parecer tanto quanto essa questão que se fala tanto do cinema argentino de ser mais íntimo, mais focado ali na pessoa. Não é. Então, tanto o cinema argentino quanto o cinema brasileiro, eles tratam de assuntos diferentes, é verdade, mas vão nas entranhas das suas sociedades. Partem, às vezes, de pontos diferentes, mas chegam em conclusões parecidas para suas realidades. Nós somos tão plurais quanto, muito parecidinhos, por mais que façamos diferentes. Então, essa reflexão que eu trago, eu convido vocês a dar uma olhada em vários filmes aqui que eu sugeri, tá? Obviamente nem todos vão estar facilmente disponíveis, mas dê uma olhada e cuidado, né? Quando a gente for falar, afirmar assim, o cinema asiático só fala de luta, não sei o que. Eita, calma, eu já vi isso também. O cinema europeu é lento, é super lento, calma. Primeiro que a Europa são muitas coisas, né? O cinema brasileiro só fala de favela, não sei o que, calma. Mas tá aí, falei até demais já.